Te agradecemos, Senhor, por mais essa noite em Sua presença, ó Deus. Creio, ó Deus, que estamos diante da profecia do nosso precioso, ó Pai. Isaías tem falado dessas palavras, ó Pai. Tanto Zacarias disse, ó Deus, que no tempo da tarde, ó Deus, haveria luz, ó Pai. E creio que a luz está no nosso meio hoje, ó Deus. Aleluia. Vivificando seus filhos, ó Deus. Graças a Deus. Pai Santo, pedimos que o Senhor tome esse culto em suas mãos, ó Pai. Aleluia. Abençoe cada filho e filha do Senhor nesse momento. Pai Santo, converta o coração dos seus filhos, ó Pai. Porque essa é uma promessa do Senhor, ó Deus. Essa é uma promessa do Espírito de Elias para esse tempo, ó Pai. Para converter os corações dos filhos aos pais, ó. Não é nada mais do que a fé, ó Deus. A fé dos nossos pais apostólicos. É uma coisa que somente o Senhor possa fazer, ó Deus. Mas para isso o homem tem que se entregar em suas mãos, ó Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor tome esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém. Já está orado, tem grande escritura, né? Amanhã é domingo de Páscoa. Nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Alguém sabe o que significa Páscoa? A Páscoa é a ressurreição. Não é isso? Páscoa é ressurreição. Então os filhos de Deus, eles tinham que haver um tempo para que os filhos de Deus pudessem ter uma ressurreição também. Porque a palavra de Deus, ela tem se manifestado, não é para outra coisa, a não ser para ressuscitar você. Amém? Amém? Amém. Ressuscitar a nós. Amém. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, para Cristo esclarecer alguma coisa para nós temos que sair do meio dos mortos. Tem que sair do meio deles. Muitos morreram, mas vocês não estão mortos. Vocês estão no meio deles. Amém? E é somente os filhos de Deus que ouvirão a voz de Deus. O mundo não ouvirá, não entenderá. É dolorido falar isso, né? Mas a palavra de Deus, ela não é de todos. Não é para todos. É somente para filhos e filhos obedientes. Eu creio que estamos vivendo nos últimos capítulos da nossa história, onde os filhos de Deus eles sentiram fome, necessidade da palavra de Deus. Fiquei feliz quando o irmão Maicon ligou para mim, falou assim: tio, eu estou querendo ir para a igreja, mas estou tendo umas dificuldades aqui. Esse é um trabalho do inimigo. Ele vai colocar dificuldade para você não entender o plano de Deus, para você não saber o que Deus está fazendo. Amém? Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês. Está escrito aqui em Joel. Eu tinha deixado no capítulo 2, versículo 25. Mas vamos ler Joel 1, tá bem? Primeiro capítulo, depois a gente vai ler o 25. Amém? Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus.
palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos de seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Agora sim, Joel 25, 2. Joel 25, 2? 25, 2 agora. 25. É 2,25, está invertido assim. Está invertido aqui. 2,25. É porque não tem, né? Acharam, irmão? Restituir-vos-ei aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco, maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Amém? Amém. Então isso foi uma promessa de Deus. Então vocês observam que tudo que esses insetos, esses parasitas comeram, né, tinha que ser tinha que ser restaurado novamente. E o que foi que esses parasitas comeram ou se alimentaram? Eles se alimentaram da doutrina. E Deus disse que Ele traria tudo isso de volta aos filhos dele novamente. Então não importa o que Satanás tem feito com o entendimento das pessoas. Se é um filho ou uma filha de Deus, existe uma promessa. E a promessa é dada somente a filhos. Não a ninguém mais. Porque os filhos, eles sentem o chamado de Deus. Eles se arrependem de suas vidas de pecado. Eles são aplicados. Vocês observam em todos os locais, tanto escola, trabalho, política, todos esses lugares vocês vão ver alguém aplicado ali. Alguém que quer crescer mais, que quer aprender. Muitas vezes é natural na vida das pessoas isso. As pessoas vão na igreja, elas se alimentam da palavra de Deus, vão para suas casas, no outro dia elas vão para o trabalho, e esquece tudo que aprendeu. Mas tem aquele aluno aplicado. Na escola tem aquele aluno aplicado. Ele deu o horário de ir para casa, ele chega em casa e ele já vai estudar um pouco mais, porque ele precisa daquilo. E assim tem que ser nós, né, na igreja também, na casa de Deus. Se na reunião do meu filho, teve 2 crianças lá que foram destaque, acho que desse semestre. Por que isso? Porque eles dedicaram, eles se esforçaram. Não que o meu filho não tenha se esforçado, mas alguém se esforçou mais. Alguém se esforçou mais. Então, o cristão, ele não está contente com o que ele tem ouvido. Ele sempre quer mais. Ele quer buscar mais de Deus. Ele quer aprender mais de Deus. Então, existe uma promessa para nós das Escrituras. Mas somente os aplicados de Deus, eles vão querer mais. Eles vão se esforçar mais. O irmão Brana diz que o eleito não está feliz. Ele sempre acha que está faltando alguma coisa. Sempre acha. Eu não estou contente comigo. Eu senti fortes dores hoje, quase não vim para o público. Mas só que quando você para pensar que tem almas que dependem da palavra de Deus, todo o esforço que você faz,
Existe uma recompensa. Existe uma recompensa para os filhos de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, porque as pessoas não sabem o que é a Páscoa. Nessa época aqui, muitas igrejas elas pregam sobre Páscoa. Muitos fazem culto no domingo de manhã, porque dizem que é o domingo da ressurreição. Você não pode se apegar nesse dia como uma doutrina. É bom você ter uma escola dominical, sim. Mas muitos mudam os cultos para o domingo de manhã porque é o domingo da ressurreição. Isso é uma doutrina errada. A Páscoa tem que estar dentro de você. A ressurreição tem que estar dentro de você. O sol nasce e morre. Não é isso? No outro dia ele renasce. Mostrando para você que existe sempre uma vida depois. Existe uma ressurreição depois. Essas coisas têm que estar dentro de nós. Então o mensageiro ele fala nessa mensagem a restauração da árvore noiva. É somente a árvore noiva que é restaurada. É somente a árvore noiva que é restaurada. Ele diz, agora é tempo de Páscoa. Ó, eu gosto de Páscoa. Sim, Senhor. Mas hoje, na Páscoa, eles colocam muitas coisas sobre esses coelhinhos. E patos, franguinhos cor-de-rosa. Eu não sabia que tinha franguinhos cor-de-rosa. Franguinhos cor-de-rosa, chapéus bonitos, vestidos novos. Isso não é Páscoa. Isso não é Páscoa. Aí ele explica para você, diz, Páscoa é a ressurreição. Páscoa é a ressurreição. Restaurar de volta. Restaurar de volta é o tempo do restaurar de Deus. Então Deus está aqui para restaurar de volta. Você só pode restaurar algo que existe. Então o homem, há muito tempo, ele esteve nos caminhos de Deus. Ele se enredou com certos tipos de doutrina, com certos tipos de religião, e perdeu Deus em algum lugar. Perdeu a Páscoa. Mas só que Deus está aqui para restaurar o seu entendimento de volta. Isso é Páscoa. Você olha para a terra. Deus está restaurando. Restaurando o quê? A natureza. Isso é certo. Ele está restaurando os frutos do campo. O que é isto? Deus está restaurando. É a Páscoa, que significa trazer de volta. Isso é Páscoa. Trazer de volta é buscar algo que se perdeu. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem ele se manifestou para buscar e salvar os que se haviam perdido. Existe um povo que não estava perdido. Mas nesse trajeto da vida espiritual, Satanás tem colocado algumas setas, algumas placas tortas. E essas pessoas se perderam nesse trajeto. Mas eles estavam no caminho. Existe um grupo que nunca esteve no caminho de Deus. Mas existe um grupo que esteve. E o Filho do Homem ele se manifestou para trazer esses filhos de Deus de volta para a palavra. Isso é lindo. O retorno do sol. Eu pulei aqui, ele disse: todavia é uma sentença, uma reivindicação.
a Páscoa requer. A flor, uma florzinha, ela clama e tem direito de levantar outra vez. Aquela florzinha, ela morreu, mas ela tem o direito de voltar à vida novamente. E a lei de Deus da natureza faz virar a terra e faz a lei de Deus na natureza trazer ou fazer uma Páscoa, uma ressurreição. Isso é lindo. O retorno do sol para restaurar o que o inverno matou. Quando foi que o inverno matou isso? Ele disse enquanto o sol estava fora. Porque a Terra, quando ela está girando, a Terra tem um movimento de rotação e translação. Rotação é o dia e a noite. E o movimento de rotação é as 4 estações. Translação é as 4 estações do ano. Então houve um tempo, nesse tempo a Terra ela foi se afastando do Sol. Ela foi se afastando do Sol. E o inverno, vocês têm esse inverno como Satanás, viu? Como algo oposto ao Sol. Porque o Sol voltou para trazer de volta aquilo que o inverno tinha matado, que o inverno tinha destruído. Deus envia a terra de volta ao redor do Sol, como nos foi dito lá de trás. A terra se afastou do Sol. E o que significa isso? Ele diz, esta é a maneira que o pecador faz. Afasta-se do Filho de Deus. Afasta da palavra de Deus. Então o pecador, quando ele se afasta de Deus, ele já não tem mais o calor do Espírito. Aquela friagem começa a tomar conta dele. O inverno começa a sufocar e matar aquela semente. Mas quando esta terra começa a voltar, vocês têm essa terra como vocês, como eu e você, não como o planeta que você mora. E quando a morte está lá fora, atingindo o inverno, ele mata cada coisa vivente que ele pode matar aqui fora. E agora, quando a terra dá outra volta, as sementes estão ali no chão. Elas estão congeladas. A polpa saiu delas. E tudo acabou. Vocês observam, irmãos? Quando o cristão ele se afasta da presença de Deus, é isso que acontece aqui, ó. Ele está dizendo para você. A semente ela fica no chão congelada e a polpa já saiu dela. O que é isso? Quando você se afasta de Deus, a semente começa a morrer. A semente do amor começa a morrer. Aí você não sente amor mais, porque você agora está no inverno. Existe um espírito de morte sobre você, sobre o ser humano. A polpa saiu delas e tudo acabou. Mas há uma pequena vida preservada. Observa isso. Mas há uma pequena vida preservada na semente. Nem toda semente tem a vida de Deus nela. Então o sol da justiça, esse sol quando ele vem, que ele bate na semente, aquela semente ela tem que brotar, ela tem que germinar.
Mas para aquela semente germinar, ela tem que ter a mesma vida que está no sol. A mesma vida que está no sol tem que estar nela. Porque o sol, a terra é uma parte do sol. A terra é uma parte do sol. E a semente que está na terra é uma parte do sol. Então quando aquilo bate, aquela luz bate, a semente tem que germinar. Porque é algo dela que está ali. Nós somos parte do sol da justiça, que estamos falando de Deus mesmo. Então quando a luz do sol bate na semente, ela tem que germinar. Agora a palavra de Deus está sendo pregada e a semente não germina. Irmãos, tem que tomar cuidado com isso. Se você vem na igreja e a sua vida não muda, tem alguma coisa errada, a semente não está germinando. A semente não está germinando, não tem vida ali. Então, se é a mesma natureza de Deus, não tem como a semente não germinar. É a natureza de Deus em você. Então você tem que brotar. Estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? A gente se perde um pouco porque é um assunto complexo. É um assunto complexo. A menos que a vida de Deus me seja na pessoa, aí o sol não vai fazer efeito nenhum sobre ela. Vocês observam, por mais que você coloque uma planta onde não bate sol, aquela planta ela vai crescer torta, porque ela vai estar procurando onde está o sol. Vocês já viram isso? Ela está indo de acordo com o calor do sol, com a luz do sol. Agora a pessoa diz que ela é cristã, o tempo passa e ela não muda. 10 anos na igreja ela não muda. A semente não está germinando. Mas o sol está aí. O sol não é para todo mundo. E logo que o sol volta em posição com a terra outra vez, então há uma Páscoa, uma restauração. Logo vem as flores. Observa a semente, observa os filhos de Deus. Quando está a árvore da vida, quando está em contato com o sol da justiça, o mensageiro começa a dizer: logo vem as flores. Você está sentindo o calor de Deus. Aí as flores elas começam a ouvir. E tudo nasce, ele diz. Tudo nasce. Tudo que o inverno matou, o sol restaura. Irmão, presta atenção nisso. O que o inverno matou? Ele tirou a vida da semente. Ele matou a semente. Mas o sol vem e restaura aquilo. Nós estamos falando de Páscoa. Nós estamos falando de Páscoa. É da mesma forma agora com o povo. Não estou dizendo aquele bicho da água, estou dizendo do ser humano, do povo, as pessoas. A gente fala assim porque tem pessoas que brincam. Quando você fala para as pessoas da semente da serpente, eles esnobam. Eles falam porque é um ser igual a um pente, é a semente da serpente, é um ser chamado pente. Eles começam a brincar com coisa séria. E a palavra de Deus é séria. É da mesma forma agora com o povo. Tudo que o mais frio inverno formal da religião matou, tudo que o inverno matou lá fora, observa isso. A aproximação do Filho de Deus nestes últimos dias, vindo à sua igreja, restaura isso de volta à vida outra vez. Eu restaurarei, diz o Senhor. Então, quando o Filho de Deus vem, vocês observam que é a religião que mata a semente? É a religião que mata a semente. São as igrejas que matam a semente. Porque uma prega determinada coisa lá, e você está com sede para se alimentar da palavra de Deus. Aí você fica perdido, será que é ali? Será que é lá? E você toma aquilo como verdade, e aí você morre.
Deus restaura suas flores, sua natureza, sua semente da terra, Ele restaura. E portanto, nós sabemos então que Deus restaurará também a sua habitação. O que é a habitação de Deus? É você. Porque vocês são templo do Espírito Santo. Então Deus precisa restaurar o teu corpo para que Ele possa habitar em você. Não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, tem que ter uma restauração. E essa restauração não é pastor que faz, não é o homem que faz. É o sol que vai brilhar sobre a semente e vai limpar esse corpo. Amém. Ele restaurará seu Éden. Ele restaurará tudo que a morte matou. Isto é correto. Agora, a única maneira que ela pode permanecer para sempre, que ela pode permanecer morta para sempre, é deixá-la ficar no lugar errado. Irmão, vocês observam isso aqui que o Lebrano está dizendo? A única maneira que a semente pode morrer. Ele disse, a semente ela só pode morrer se ela estiver no lugar errado. Então, lembra quando eu falei para vocês, vocês têm que saber aonde vocês estão congregando. Eu não falo isso para segurar membros comigo. Você tem que congregar aonde a palavra de Deus está. Aonde a palavra de Deus está, o calor do sol da justiça vai vir sobre você e vai fazer com que você germine. Vocês observam que você tem que estar no lugar certo. É por isso que perguntaram para o William Branham, Deus está na sua igreja? Ele disse, Deus está na sua palavra. Ele disse, Deus não está na igreja. Ah, eu vou lá porque Deus está lá. Você precisa ver se a palavra está lá. Se a palavra estiver em determinado lugar, então a luz da palavra vai bater na semente. Se não for a palavra original, você jamais germinará, porque não haverá luz para você. Então é sério isso. Tem que parar e analisar onde está Deus. Mas não é você querendo pensar, é você saindo da frente para que Deus venha na sua mente e esclareça as coisas para você. O homem não tem condição de esclarecer isso. Mas se ela cai no lugar correto, ela tem que cair no lugar correto. As pessoas dizem, onde está falando de Deus está bom. Irmãos, às vezes a semente errada está no lugar certo. Se a semente errada estiver no lugar certo, ela vai morrer ali. Ela não vai germinar. Ela está no lugar certo, mas não tem vida nela. A semente errada no lugar certo. E às vezes a semente certa está no lugar errado. Esperando ouvir a palavra de Deus para que ela possa estar no lugar correto depois. Jesus disse, ninguém vem a mim se meu Pai não trouxer. As pessoas perguntam para mim, você congrega onde? A gente não pode falar que a gente está na frente de um trabalho. Só que as pessoas vão conversando com a gente, elas veem que tem alguma coisa ali. Tem algo diferente ali. A gente tem que dar exemplo onde a gente vai. Tem vida ali, tem que ter vida em você. Você está nessa terra para que as pessoas se alimentem de você. Só que tem pessoa que ela consegue, o irmão Brana disse, que tem pessoas que você não se sente bem perto dela. Ele diz que é a atmosfera que aquela pessoa levanta. Uma atmosfera que você levanta é um espírito que você pega. Tudo que o inverno matou, tudo que o inverno matou, então o sol restaurará. O retorno do sol, o que ele faz? Ele força a morte a devolver a vida. Já pensou? O sol da justiça vai forçar a morte a devolver a vida. Então você é uma vida de Deus.
Satanás não tem controle sobre você. Porque quando o sol bate na semente, não tem demônio que segura. Não tem ninguém que segura. Você consegue segurar o dia? Não, você vê que os minutos vão passando. Os minutos vão passando. E assim é a palavra de Deus. Não adianta você falar assim, eu não vou me converter. Não, aquilo está dentro de você. A conversão tem que estar dentro de você. Quando o sol da primavera volta em linha com a terra outra vez, ele realmente força a morte a se entregar para a ressurreição. Uma ressurreição, restaurar outra vez. O que é isto? O sol vindo. Esta é a lei de Deus. O sol voltando para a igreja. O sol voltando para a semente. O William Branham está dizendo, esta é a lei de Deus. A lei de Deus. Então Deus determinou o sol para vir para mim e para você. Deus estabeleceu na terra uma lei. A lei da gravidade. Tudo, a natureza opera de acordo com a lei de Deus. Tudo opera de acordo com a lei de Deus. E as flores cumprem seus prazos. A semente cumpre seu prazo. Ela morre na terra. Então há uma restauração. Vocês observam que está tudo na lei de Deus? Então a semente está na lei de Deus. O fruto está na lei de Deus. Vocês observam que as árvores, elas dão fruto o ano inteiro. Porque Deus deu uma ordem e elas continuam produzindo. Aí eu digo que eu sou um cristão. Aí existe uma lei de Deus na minha vida. Existe uma ordem de Deus na minha vida. Eu ajo como eu quero. Então eu não estou na ordem de Deus. Mas os filhos de Deus entrarão em ordem. Os filhos de Deus, eles sempre se consertam. Irmão, se Deus deu uma ordem, alguém tem que cumprir. Se você não cumprir, Deus levantará outro para cumprir a ordem que Ele estabeleceu. E agora está colocado lá morto. Não há nada. Nós poderíamos tomar desta luz aqui e ligá-la sobre isso. Pegar uma luz, uma lâmpada artificial e colocar sobre a semente. O William Branham está falando, isso não vai resolver nada. Isso nunca faria nenhum bem. Não há nenhuma maneira para fazermos isto. Mas Deus tem uma lei, que quando o sol vem sobre a semente, ele força a vida a sair para fora da semente. A morte não pode segurá-la mais. Irmão, se existe a vida de Deus em você, observe que isso é muito bonito isso. Se existe a vida de Deus em você, e Deus envia o sol da justiça para você, aquela vida não tem como ela ficar presa ali dentro. Você está entendendo isso? Não tem como aquela vida ficar presa ali dentro. O William Branham diz que não tem demônio que segura a vida de Deus dentro do cristão. A vida de Deus dentro do cristão não tem demônio no inferno que segura. Por mais que a pessoa tenta se fazer frente com a palavra, assim, eu não vou aceitar esse Deus. Mas lá no fundo dela, lá no âmago daquela pessoa, tem algo clamando por mais de Deus. Mais de Deus. Deus tem estabelecido todas as suas leis para servir. Ambas, natural e espiritual, trabalhando de acordo com sua palavra.
Não importa a condição. Eu amo isso. Eu tinha uma escritura aqui sobre isso. Sim, Senhor. Deus coloca todas as suas leis em ação. Pense nisso. Que isso possa penetrar agora. Ele quer que o assunto que ele está falando possa penetrar em vocês. Ele diz que isso possa penetrar agora. Porque em poucos minutos estaremos no serviço de culto. Deus colocou todas as suas leis em ação. Para isso, para que isso pudesse operar de acordo com a sua própria palavra. Você está compreendendo isso? Sua palavra, as suas leis têm que operar de acordo com sua palavra. Se não está de acordo com a palavra de Deus, está fora da lei dele. Esta é a razão que a lei da vida estava em Cristo. Quando a palavra foi falada e disse, não havia tempo suficiente. Ali não havia demônio, porque a palavra de Deus foi dita. Então, ali não havia demônio suficiente para segurar Cristo na sepultura. Porque a palavra foi falada. Vocês observam que quando a palavra foi falada pelo profeta Isaías, eu acredito que foi 412 anos antes de Jesus nascer, ou 712, alguma coisa assim, o profeta Isaías diz, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. A virgem concebeu? Mas por que a virgem concebeu? Porque foi falado a palavra através do profeta. Então a palavra tinha que se cumprir. Então quando foi dito em Salmos, não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Então a palavra tinha que se cumprir. Mais uma vez. Não havia demônio suficiente ali. Não havia suficiente nada para que segurasse Cristo naquela sepultura. Até que seu corpo começasse a apodrecer. Porque a lei de Deus faria com que a palavra se cumprisse. E a lei do Espírito Santo fez com que qualquer promessa se cumpra. Você entendeu isso? Não importa a sua condição. Jó disse, embora os vermes da minha carne destruam meu corpo, mesmo em minha carne verei a Deus. Amém. Mesmo que o verme destrua. Ele diz, mesmo em minha carne eu verei a Deus. Amém. Não importa quão pequenos sejamos, quão baixos somos, quão impuros somos, quão ímpios somos, quão enfermos estejamos, quão aflitos estejamos, a lei do Espírito de Deus, através da sua palavra, faz com que isso o obedeça. Força a decisão e diz, dê isto de volta, isto é meu. Então vocês observam aqui o que o William Branham está falando aqui para nós. Ele diz que não importa o tanto que você está doente, o tanto que você está enfermo. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sua enfermidade com ele. Gente, então Satanás ele pode segurar você por alguns momentos. O William Branham diz que Satanás não pode nos usar completamente, então ele usa. Ou você acha que não? Ele vai usar você, mas ele não vai ficar muito tempo em você. Agora, se uma flor está ali, está morta, as sementes estão podres, acabou. A polpa não existe mais, aquilo não tem nada a ver com isso.
ela se levanta outra vez, porque Deus estabeleceu uma lei para aquilo. Deus estabeleceu uma lei para aquilo. O William Branham estava dizendo para você que você não precisa se preocupar. Se Deus estabeleceu uma lei para você, a ressurreição tem que vir para você. Por mais que você não se sinta nada. Olha, eu sou o pior dos piores. Eu sou o menor dos menores. Ele está dizendo que não significa nada. Existe uma lei da ressurreição. Eu estou querendo pegar e colher ele para dominar o seu cerebro. Quando Jó estava ali no chão, talvez quando ele viu Jesus vindo há 4.000 anos, antes de Jesus estar aqui, antes que Jesus estivesse aqui na terra, há 4.000 anos, Jó viu ele. Jó teve uma visão com ele. Lembrando isso, você imagina como seria o corpo humano depois de 4.000 anos? Provavelmente não há sombras de cinza, nem mesmo para colocar no fim de uma colher, na ponta de uma colher. Mas Jó há 4.000 anos tinha profetizado isso. Por que isso? Ele diz, lá em Salmos, diz, levantai, ó portas eternas, levantai e deixe que o Senhor da glória entre. Ora, quando ele conquistou a morte, o inferno, a sepultura, a enfermidade, levantou no terceiro dia e ele subiu às alturas e libertou o cativo do cativeiro. O que foi isso? Aqueles que estavam no cativeiro haviam esperado aquela promessa que temos agora. Ó, irmãos, nunca nem mesmo tinham o Espírito Santo, mas eles criam na palavra de Deus. Agora vocês observam que Jó tinha visto isso. Por que houve uma ressurreição? Jó falou, meu corpo, mesmo que eu morra, mesmo que o verme de meu corpo consuma tudo, eu verei a Cristo naquele dia. Aí está você. Não importa as condições. Algumas pessoas ficam tão culpadas mentalmente, que não querem entrar em um julgamento. Muitas pessoas, elas acham que não tem jeito mais, eles estão dizendo. Elas acham que tudo acabou, mas houve uma promessa. Houve uma promessa da ressurreição. Em Mateus, acredito que é em Mateus, deixa eu ver aqui. Ele não mostra onde está. Mas em Mateus, só acredito que é em Mateus, que quando Jesus morreu e ressuscitou, todos aqueles que morreram antes dele, ali foi ressuscitado Jó, ali foi ressuscitado Adão. Jesus não ressuscitou sozinho. Todos ressuscitaram com ele. Por que isso? Porque houve uma ressurreição ali. Houve uma Páscoa ali. Então, quando o sol da justiça bate na semente hoje, na semente de Deus hoje, há uma Páscoa para ela. Ela ressuscitou. Tudo aquilo que você fazia, você não faz mais. Porque você ressuscitou da palavra de Deus. Você está vivendo uma nova vida. Paulo diz, agora que ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima. Mas isso é só para aqueles que ressuscitaram. Enquanto nós estivermos almejando coisa desse mundo, nós não ressuscitamos com Cristo.
A Bíblia diz que Abraão e Sara, ele falou assim, Sara, vamos sair daqui, porque muitos já estão nos vendo aqui. Eu acredito que quando os santos ressuscitaram, somente os santos que puderam ver eles. E agora há uma ressurreição, há uma Páscoa agora. Tem seu pai que morreu, tem sua mãe que morreu. E essa ressurreição vai trazer essas pessoas de volta. Nós vamos ter um momento com essas pessoas, eu acredito que é no prazo de 30 a 40 dias juntos. Você acha que outras pessoas vão ver isso? Somente os santos vão ver isso. Somente os santos vão ter esse controle. Somente os santos vão enxergar com os olhos de Deus. Ou você pensa que a sua mãe não vai voltar para você? Ela vai voltar para celebrar a Páscoa junto com você. E não é essa Páscoa dos ovos que as pessoas fazem. É a Páscoa, é a ressurreição. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira Páscoa, da primeira ressurreição. Existe algo reservado para os filhos de Deus. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você tem que amar. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus acima de todas as coisas? É fazer a vontade de Deus. Se eu falo para você que eu amo a Deus e não estou fazendo a vontade dele, eu não amo. Amar a Deus é obedecer a Deus. A única coisa que Deus deu para o homem foi a palavra dele. Então observe o que você faz com a palavra de Deus. Dependendo do que você estiver fazendo, aquilo está mostrando que você não ama a Deus. Aquilo está mostrando que nós não amamos. Porque nós queremos colocar a nossa própria mentalidade naquilo. Vocês lembram do outro culto que nós falamos sobre os formadores de opinião? Lembra? As pessoas são formadores de opinião. Por que o mundo chegou no estágio religioso que está? Por causa dos formadores de opinião. Satanás foi um formador de opinião. Quando a Eva chegou e disse alguma coisa para ele, ele colocou a opinião dele. Ele disse, Eva, certamente você não vai morrer. Aí ela acreditou naquilo que ele disse, na opinião que ele colocou. Você não pode ser um formador de opinião. Você não pode acatar a opinião das pessoas. Você tem que ficar com aquilo que Deus disse. O que significa a opinião das pessoas? As pessoas vão falar aquilo que elas pensam. Ah, mas se eu fosse o seu, eu não compraria tal coisa. Não é isso. É que é a opinião dela. É a opinião dela. Agora, cabe a você acatar ou não. Só existe um formador de opinião. Esse formador é Satanás. Satanás teve a opinião formada sobre o assunto para ela. E os filhos de Satanás hoje, todos têm opinião formada. Eles têm opinião formada. Quando você fala de uma ressurreição, ele fala, mas não é dessa forma. Eles têm uma opinião formada até sobre o casamento da igreja. Uns dizem que vai casar lá em cima. O William Branham diz que Deus é o marido da igreja. Irmão, se Deus é o marido da igreja, esse casamento tem que ser feito aqui agora. O casamento tem que ser feito aqui. O que é o casamento? Eles não entendem isso. Observe o assunto da ressurreição. Se você não ressuscitar, não fazer parte da Páscoa, da ressurreição, você não vai entender essas coisas. O casamento é lá no céu? Não. O que é o casamento? Quando Deus desceu em Jesus, ali teve um casamento. Gente, quando você pega duas peças, que aquelas peças encaixaram certinho, aquela peça casou. Aquela peça casou, foi um casamento ali. Só que por não entender, por não fazer parte da Páscoa, porque não tem vida. Porque não tem vida nas pessoas. Elas pegam e tomaram a opinião de alguém. Ela se alinhou com formadores de opinião. Aí essa pessoa passou a opinião dela para eles, para esse determinado ministro. E eles passaram isso para a igreja. O que eles fizeram? Sufocar a semente. Afastar a semente da presença do sol. E essas sementes jamais vão germinar. Jamais vão fazer parte da ressurreição. Jamais vão estar na Páscoa.
Observa que a Páscoa tem que estar dentro de você. A ressurreição tem que estar dentro de você. Não é através de formadores de opinião que você vai aprender a palavra de Deus. Então vocês observam que sempre existiu esses tipos. Fui lembrando disso, os tipos não falham. Os tipos não falham. Os filhos de Deus, eles não deixam se levar por vento de doutrina. A palavra de Deus diz que todo aquele que prevarica e não persevera e não continua na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, se você não tem a Deus, como que você vai ressuscitar? Como que vai ter uma Páscoa para você? Você não tem a Deus? Não ter a Deus é não ter o sol da justiça. Não ter a Deus é não ter o calor para trazer a semente de volta. A palavra de Deus diz que aqueles que não têm a doutrina, para você não receber essas pessoas em casa. Não está dizendo a pessoa que não é crente, que não conhece a Deus. Está dizendo aqueles que fizeram voto com Deus. Se batizaram, fizeram voto e vai na igreja para procurar falha. Se você vai na igreja para procurar falha, você vai achar muito. E se você vai na igreja porque você precisa do regador de Deus, da água de Deus sobre a semente, você vai encontrar. É por isso que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. E Deus está aqui para dar o crescimento para a semente germinar. Você precisa dessa Páscoa. Eu preciso dessa Páscoa. Primeiro essa Páscoa natural, o entendimento natural, para depois ter uma Páscoa espiritual. Não é simplesmente assim. O natural tipifica o espiritual. Observa isso, irmãos, não percam isso. Não se afastam disso. Agora, o casamento por não nascer de novo. O que é a Páscoa, mais uma vez? É um renascimento. Você está nascendo de novo. Você está nascendo de novo na palavra de Deus. Agora, como que a pessoa vai nascer de novo nessa ressurreição? Como que ela vai nascer de novo se ela não tem a Deus? Irmãos, não, a pessoa que vai na igreja para procurar coisas, por mais batizado que seja, quando é pregado a palavra de Deus e a pessoa não crê naquilo, a palavra diz para você não receber essas pessoas na sua casa. Por que você acha que muitas vezes a pessoa não contribui para a obra de Deus porque ela não crê? Não receba essas pessoas em casa. Observa isso, não receba em casa. Eu jamais vou querer algo de vocês a não ser a salvação de vocês. Mas a palavra de Deus diz: se você juntar com tal, você perde isso. Gente, a coisa é tão fina. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não está assim? É a palavra que germina o cristão. Não se pode matar, a semente tem que germinar. A semente tem que germinar. Mas só que a pessoa ela fica entre dois pensamentos. O que é um homem estar entre dois pensamentos? Um cachorro que duas pessoas tratam dele, ele passa fome. Todo lugar é apenas um tratador do animal. E se tratando de igreja, aí as pessoas ela ficam entre dois pregadores. Tem um pastor em determinado lugar, tem outro em outro, aí você vai se alimentando, você não sabe aonde está o certo, aonde está o errado. Essa semente vai ser sufocada? Claro. Eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Deus está aqui, irmãos, para dar o crescimento. Deus está aqui para que essa árvore que é eu e você, a árvore genealógica, para que dê fruto. Toda árvore que não der bom fruto, ela vai ser cortada e lançada fora. Toda árvore. Toda árvore. Ah, mas aonde está falando de Deus, tá bom. A palavra diz: aonde estiver dois ou três, reunidos em meu nome. Não é no nome da Trindade. O nome da Trindade não vai trazer uma ressurreição para você. Pai, Filho e Espírito Santo não vai trazer uma ressurreição para você. Mas o nome Jesus vai. Amém. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar perante esse nome. Só vai se dobrar perante esse nome quem entende o que é esse nome. Se você faz parte da família, se você faz parte da família Soares, você entende o significado desse nome. Porque você nasceu na família. Você não se une à família, você nasce nela. E lembrando disso, o cristão ele não se une à igreja, ele nasce.
Amém? Graças. Amém. Então, quando Deus, tenha isso em mente, quando Deus habitou em Jesus, ali no Rio Jordão, ali foi um casamento. Doa quem doer. Ali foi um casamento. As duas partes se encaixaram. Acho que a gente já falou, estou encerrando, antigamente sobre o chinês. Há muitos anos, eles não trabalhavam com dinheiro. Eles não trabalhavam com dinheiro. Você levava sua roupa na tinturaria dos chineses, ele pegava um pedaço de papel e... Aí você deixava a sua roupa lá, você levava um pedacinho de papel. Depois de um ano, um mês, não sei quanto tempo você vai levar para buscar a tua roupa que está lá. Aí você vai levar aquele pedacinho de papel. Aí você vai levar aquele pedacinho de papel. Aí o chinês vai pegar o pedacinho que ele tinha lá, o pedaço que você levou, ele vai colocar. Se não encaixasse, a roupa que estava lá não era sua. O papel tem que casar. Aí o espiritual, ele casou com o natural. Deus e Jesus, aquilo houve um casamento ali. O William Branham diz que antes, estou encerrando, antes que José estivesse com Maria, ela esteve primeiro com o macho de Deus. Deus colocou a semente nela. Jesus não era filho de José. Jesus era um filho de Deus. Maria concebeu. A mulher só pode conceber de seu marido. É isso? Mas Maria não teve caso, não deitou, não teve um contato físico com José. Mas o filho veio. E quando José ia separar, ia deixar Maria secretamente, aí Deus chegou em José e falou assim: José, o anjo chegou e falou assim: José, não temas em deixar Maria tua mulher, porque o que está nela, está sendo gerado nela, é do Espírito Santo. Ele achou que ela tinha traído ele. Como pode uma mulher conceber e falar que é de Deus? Mas se ele olhasse nas Escrituras, ele ia ver que existia uma profecia sobre aquilo. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá. E através desse sinal que Deus deu para nós, através desse sinal que Deus deu para nós, esse sinal morreu, ele ressuscitou e levou todos os seus pecados com ele. E através desses pecados que foi levado através do sacrifício, você tem direito à Páscoa. Você tem direito à ressurreição. Existe uma Páscoa para você. Existe uma Páscoa de 30 a 40 dias para você, junto com aqueles que já se foram. A Páscoa da ressurreição. Nós não podemos perder isso. Não deixe formadores de opinião tirar isso de você. Não deixe formadores de opinião tirar o direito da ressurreição que Deus tem dado para cada um de vocês. Mas eles dizem: não é bem assim. Mas a palavra de Deus diz que é. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus.